Fala galera, meu nome é Cleuston Garribe, eu projeto Estaleiro Matemático. E hoje temos uma videoaula de estatística. Primeiro vamos explorar tabelas e gráficos. É o seguinte, estatística é a parte da matemática que lida com os dados e a informação. Primeiro vamos falar, alguns exemplos de tabela de dados. Aqui dados do IBGE pelo censo 2022. Aqui dos estados da região sul do Brasil. Rio Grande do Sul, 10,8 milhões de habitantes de população. Santa Catarina, 7,6 milhões. Paraná, 11,4 milhões, tá certo? De acordo com o IBGE. Aqui as medalhas conquistadas pelo Brasil em Olimpíadas de Verão. Aqui, ouro, prata e bronze. 0 ouros, 6 pratas e 6 bronzes em 2000. 5 ouros, 2 pratas e 3 bronzes em 2004. 3 ouros, 4 pratas e 10 bronzes em 2008. 3 ouros, 5 pratas e 9 bronzes em 2012. 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes em 2016. 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes em 2020 e 2021. E 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes em 2024. São situações... Essa situação aqui é uma série geográfica, entende? Que as entradas aqui são regiões geográficas. E aqui a gente podia usar um gráfico de barras, entende? Um gráfico de barras que a gente podia comparar, entende? Um gráfico de barras podia ser horizontal ou vertical, entende? Aqui vão ter aqui a gente podia escolher um eixo para ser os estados. Vamos escolher aqui o eixo X. Aqui o estado, unidade federativa. E aqui a população. Aqui cada coluna tem que ser proporcional, entende? E aqui a gente tem que escolher a escala, entende? E tem que tomar cuidado, tá certo? Que em alguns gráficos a escala pode não começar no zero e temos que prestar atenção, tá certo? Lembrando, perceba aqui que a escala não começa no zero, entende? Que pode causar prejuízo visual. Lembrando que até pode ser correto, mas em certos contextos, por exemplo, pesquisas eleitorais, pode não ser adequado, pode mostrar uma superioridade falsa, entende? Entendido? Que pode indicar má intenção, entende? Eu não estou sendo mal intencionado, mas é que aqui não tem espaço, entende? Para eu representar toda a escala, entende? Aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma série temporal, entende? Uma série cronológica, que aqui a gente tem períodos, entende? É que a gente tem que tomar cuidado por causa das escalas, entende? Aqui é a escala no eixo Y, que a escala não começa no zero e temos que tomar cuidado, tá certo? Não importando a intenção, a gente precisa tomar cuidado com a escala, entende? Porque muitas vezes a escala pode não começar no zero e a gente tem que tomar cuidado na hora de ler gráficos, entende? É essa a moral da história que eu precisava falar. Aqui a gente podia montar um gráfico de linhas, entende? Mostrando a evolução dos valores ao longo do tempo. A gente vai montar aqui um eixo aqui, Peraí, aqui desenhei aqui um gráfico. E aqui como a gente tem entrada múltipla, uma entrada para ouro, uma para prata e uma para bronze, aqui indiquei o ouro, né, uma coisa contínua, o prata por uma coisa tracejada e o bronze por uma pontilhada. Isso esses gráficos a gente podia, por exemplo, né, entrar com os dados numa planilha eletrônica e configurar as cores ou os tracejados, por exemplo, na planilha eletrônica, entende? Agora a gente tem uma lista de dados, né, dados fictícios dos alunos, das idades dos alunos de uma turma, de 8º ano do ensino fundamental. Agora a gente vai contar aqui quantos... Agora a gente vai agrupar, 12, 13, 14, 13. 13, 12, 12, 14 e 14. 13, 13, 13, 12, 12, 14, 14, 13, 12, 13, 12, 11, que aí já
como não tinha registro, eu crio outro. 15, 14 e 13. Agora eu vou organizar aqui, ó, em ordem crescente das classes, né? Que aqui são classes categóricas, que são cada um dos elementos que apareceram. Ó, o 11 só tem um registro, que é a frequência absoluta. O 12 tem os 7 registros. O 13 tem os 9 registros, que é a frequência absoluta. O 14, 7. O 15 só tem um registro. Isso aqui são as frequências absolutas de cada uma das classes. As classes são 11, 12, 13, 14 e 15. Com as frequências absolutas respectivas são 1, 7, 9, 7 e 1. Se eu somar tudo, né, dá 8 mais 9, 17, 24, a soma dá 25. Essas são as frequências absolutas. A frequência relativa é 1 por 25, que dá 0,04 ou 4%, que aí multiplica por 100% para dar a frequência relativa. 7 por 25 dá 0,28 ou 28%. 9 por 25 dá 0,36 ou 36%. Agora 0,28 ou 28%, 0,04 ou 4%. A soma de todas as frequências relativas tem que dar 100%, entende? Vou fazer as contas. E com as frequências relativas somadas, eu posso montar um gráfico de setores circular, entende? Aí eu traço aqui um raio, entende? E aí eu uso uma regra de 3, que é a frequência relativa sobre 100% igual ao ângulo central sobre 360 graus, entende? Eu posso montar isso numa planilha eletrônica também. Não ficou perfeitinho o desenho, mas você vai ter uma noção, entendido? Esse é aproximadamente um esboço do desenho dessa tabela aqui, tá certo? Aqui a coluna das classes, e aqui a coluna das frequências absolutas, e aqui a coluna das frequências relativas, e aqui o gráfico, entendido? Agora a gente vai falar de algumas medidas estatísticas, tá certo? Agora vamos estabelecer algumas medidas estatísticas. A média aritmética, que é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. A média ponderada, que é a soma dos produtos entre os pesos e os valores respectivos, dividido pela soma dos pesos. Lembrando que se os pesos forem todos iguais, a média ponderada se reduz ao caso da média aritmética. Entende? É só botar todos os pesos iguais que a fórmula se simplifica. Entende? Que a gente vai ter n pesos iguais, e aí, devido à álgebra, a fórmula se simplifica. Entende? Vamos supor aqui que o aluno tirou 5,5, 8, 7 e 8,5. A média, no caso, vai ser um caso simples. Como temos 4 notas, denominador 4. Aí vão ter 5,5, mais 8, mais 7, mais 8,5. Que vai dar, deixa eu pausar o vídeo para fazer a conta. Nesse caso deu 7,25 de média, entendido? De média simples, porque aqui não temos pesos atrelados. Agora, se eu colocar pesos atrelados, ó, vou colocar aqui os pesos 1, 2, 3 e 4. Aí a gente vai passar de média ponderada, entende? A média ponderada, que nesse caso vai ser, ó, vamos ter que fazer o seguinte: 5,5 vezes 1, mais 8 vezes 2, mais 7 vezes 3, mais 8,5 vezes 4. Dividido pela soma dos pesos, 1 mais 2, mais 3, mais 4. Isso aqui vai dar, deixa eu pausar o vídeo de novo para fazer a conta. Então deu 7,65 a média ponderada, entendido? Considerando os pesos, agora temos uma média de 7,65 na média ponderada, entendido? Agora vamos ter um conjunto 4, 5, 5, 3, 4, 4, 1, 5. Vamos calcular média, mediana e moda. Aqui estamos considerando que não tem pesos. No caso, vamos ter uma média simples, entende? Que aqui vamos ter 4, 5, 5, 3, 4, 4, 1, 5. Vamos ter uma média, né? Vamos ter que somar tudo e dividir pela quantidade, que nesse caso vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Espera aí. Aqui temos uma média de 3,875, entende? Agora, para obter a mediana, que é outra medida, a gente precisa ordenar os dados em ordem crescente, tá certo?
Aqui a gente tem o 1. Aqui a gente tem um 3. Agora a gente tem um 4. Outro 4. Outro 4. Agora a gente tem um 5. Outro 5. E outro 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram todos 8 elementos. Aqui, como a gente tem 8 elementos, que é um número par, a gente pega os dois elementos centrais. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui os dois elementos centrais e faz a média aritmética deles. Como eles são iguais, então a mediana no caso vai ser 4. 4 mais 4 dá 8, dividido por 2 dá 4. Essa é a mediana. A moda são os elementos que mais se repetem. E aqui, o 4 e o 5, né, cada um deles se repete 3 vezes, entende? É a maior frequência que tem. 4 tem frequência 3 e o 5 se repete 3 vezes. Que é o agrupamento de dados que faríamos antes. Então a moda é 4 e 5, entende? Corresponde aos elementos 4 e 5. Esse é o conjunto modal, entende? Se fôssemos fazer aqui a distribuição de frequências como fizemos anteriormente, para outro caso, aquela tabela de distribuição de frequências, as maiores frequências absolutas seriam atingidas pelas classes 4 e 5, entende? Cada um se repetindo 3 vezes. Então a moda seria 4 e 5, entende? A mediana a gente também poderia achar pela distribuição de frequências, só que aí a gente teria que ver a frequência acumulada, entende? E aí a gente precisaria ver a primeira frequência. A gente precisaria das classes ordenadas em ordem crescente, como a gente vai ver agora, rapidinho. Alguns problemas a gente pode resolver transformando essa lista em tabela de frequências, entende? Aqui o 1 a gente só tem frequência 1. O 3 a gente só tem frequência 1. O 4 a gente tem frequência 3. E o 5 a gente tem frequência 3. Totalizando 8 elementos, entendido? Aqui, lembrando que, embora em lista a gente calcule média normal, em tabela a gente calcula média como se fosse ponderada, entende? E a frequência funciona como peso, entende? Aí vão ter 1, entende? 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 3 dá 15. E aqui a gente vai ter x vezes f. E aqui somando, a gente vai ter 1 mais 3 dá 4. 4 mais 12, 16. Dá 31. 31 dividido por 8 dá o mesmo 3,875 que a gente viu para a média. Entende? Os dois dígitos dão o mesmo resultado. A mediana, a gente precisa da chamada frequência acumulada. Só vou apagar aqui para fazer a frequência acumulada. A frequência acumulada, a gente precisa das classes em ordem crescente, tá certo? A frequência acumulada é o seguinte, ó, a primeira vai receber 1, ó, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 3 dá 8, o último tem que bater com o total. Esse total a gente divide por 2 e dá 4. Aí agora a gente precisa ver um que supere ou iguale. Aqui, esse aqui já superou o 4, que é a metade. Aí no caso a mediana é 4, entende? Se isso aqui igualasse, entende? Aí a gente faria a média aritmética das classes, entende? Como a gente apenas superou, aí a gente tem a mediana já com uma classe. Se igualasse, a gente teria que fazer a média aritmética das classes vizinhas, entende? Tá certo? A moda, agora quanto à moda, a gente verificaria todas as classes com maior frequência absoluta, entende? Aqui é a frequência acumulada, tá certo? Aqui a gente podia usar tanto frequência absoluta quanto relativa. Aqui é absoluta ou relativa. Aqui é a frequência a relativa, que é a absoluta dividida pelo total, entende? Ó, frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total vezes 100%, lembra? E essa multiplicação muitas vezes é opcional, por 100%, mas é recomendado. Entendido? A moda, a gente observa a frequência absoluta ou relativa, os maiores valores. E aqui a gente tem
as classes, entende? E as classes modais são 4 e 5, entende? Agora, a amplitude a gente analisa no conjunto, os maiores e menores valores, que no caso, a gente vai subtrair em módulo o máximo e o mínimo, em módulo. No caso, os maiores são 5 menos 1, que dá 4. A amplitude é sempre em análise no conjunto. No caso, a amplitude é 4. Porque muitas vezes, dois conjuntos diferentes podem ter a mesma média. Mas um critério de desempate muito comum é a amplitude, entende? Que mede a variabilidade entre dois conjuntos diferentes, entende? É muito usado como critério de desempate, entende? A amplitude é a diferença em módulo entre o maior e o menor valor do conjunto. Muitas vezes usado como critério de desempate na estatística, entendido? Essa foi a nossa aula de estatística básica, entendido? Por aqui encerramos. Tchau, tchau, gente. Os vejo na próxima.